Oi gente, tudo bom? Hoje eu voltei, vou tentar fazer esse vídeo rapidinho porque surgiu algumas dúvidas que me mandaram aqui e no Instagram sobre os dois últimos vídeos que eu postei, um sobre a minha situação em Portugal, quando eu morei lá, né, por que eu desisti, por que eu fiquei um ano depois de desistir, e também sobre o meu intercâmbio na Espanha, o meu intercâmbio universitário. Então, na verdade, esse vídeo é para esclarecer isso, para falar um pouquinho sobre o processo, né, de aplicar mesmo para estudar nas faculdades, etc., como que funciona, e tirar essas dúvidas. Mas quem não viu esses outros dois vídeos, assim, talvez vai ficar um pouco perdido, então vale a pena voltar nesses outros vídeos para poder entender. Então eu vou colocar aqui no link e aí vocês olham, vocês veem esse vídeo e depois voltem pra cá, tá bom? Então tá, eu vou tentar ir direto, né, ao ponto, assim, não vou enrolar muito. Depois, se surgir algumas outras dúvidas, vocês podem mandar aqui, depois eu faço um outro vídeo. Primeiro eu quero falar uma coisa, porque a primeira coisa que eu vou falar é sobre a minha ida pra Portugal, né, tipo, esse processo da inscrição na faculdade de Portugal. E eu vou falar que quem viu o vídeo, né, entendeu que eu falei por que não deu certo pra mim, por que Portugal não foi pra mim, etc. E é igual eu falei, assim, em geral, apesar de ter algumas outras questões também, o principal que foi, assim, a gota d'água mesmo pra eu ter que desistir foi a questão financeira mesmo, que é igual eu falei. Mas era a minha questão, porque eu tava esperando que eu ia conseguir chegar lá depois, conseguir trabalhar, etc. Que depois de 10 meses, eu vi que não ia rolar. Entendeu? Então, assim, na verdade, talvez a sua situação é uma situação diferente da minha. E também tudo depende da sua motivação, do que você tá procurando, do que você fez antes, entendeu? Então, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que você tem dinheiro guardado, ou seus pais têm condições de te ajudar, sabe? Durante esse tempo que você vai ficar lá, que normalmente, por exemplo, para mestrado são 2 anos, se você tem esse dinheiro e não tem necessidade de trabalhar, tipo, se der tudo errado, tudo bem, você vai ter esse dinheiro para poder viver, então é uma possibilidade para você, entendeu? Agora, se você não tem esse dinheiro, se você tá contando, eu tenho um pouco de dinheiro, mas eu não tenho tudo, meu plano é chegar lá e trabalhar. Não faça isso, não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Porque no outro vídeo eu explico mais ou menos. Então, enfim, por isso que como eu falei, como tem pessoas que têm situações diferentes, eu vou explicar mais ou menos o que foi isso. E que no final das contas, Portugal me ajudou, porque foi uma ponte pra eu poder ir pra Bélgica, né? Que hoje em dia eu moro na Bélgica. Eu moro em Bruxelas. E eu vou explicar por que inclusive, Portugal foi uma ponte pra mim, que também pode ser uma ponte pra você, tá bom? Então é o seguinte, primeiro processo de inscrição de Portugal. A inscrição mesmo na faculdade é uma inscrição simples, assim. E eu vou até falar que essa informação é mais ou menos em geral dentro da União Europeia, tá bom? Assim, claro que tem as nuances que são diferentes de acordo com alguns países. Mas em geral o processo é parecido, tá bom? De inscrição. Então é isso. Basicamente, o que você tem que fazer? Se você já tem um país que você já sabe pra onde você quer ir, ou procure em vários também, né? Primeiro que eu quero fazer, você tem que ser muito organizada pra você saber quando você tem que fazer sua inscrição, o que você vai precisar, o que você já tem que estar com as coisas prontas quando você vai fazer inscrição. Então, eu faço tudo com antecedência. Eu, na minha época, desde quando eu fui pra Granada primeiro, né, pra Espanha antes, e quando eu fui agora também, eu tinha uma planilha Excel que eu fiz tudo, assim, com todas as faculdades, tipo assim, de acordo com cada país. De acordo com eu coloquei as datas, coloquei os links, né? Tipo assim, pra você já ir direto depois quando você tiver alguma dúvida. Coloquei os contatos, né, por e-mail e coloquei tudo. Então você tem que ser super organizado. E aí é o seguinte, basicamente, a maioria das informações que você vai conseguir vai ser entrando no site mesmo. Você vai entrar no site e procurar lá o que você quer, se é mestrado, graduação, e procurar saber qual que é a sua inscrição, qual que é a data da inscrição, né? Normalmente as inscrições são online, ou é para você mandar as coisas por e-mail, por exemplo, mas tem normalmente tem pelo menos uma tipo um formulário que você preenche online e envia para eles, depois eles vão pedir alguma coisa adicional se eles pedirem, entendeu? Ou você já anexa de acordo com o que eles pedirem, né? Tipo assim, já tem um campo pra você anexar histórico, anexar passaporte, esse tipo de coisa, tá? Normalmente não são documentos, assim, muito difíceis de conseguir, são coisas mais simples, assim, que você precisaria pra qualquer
outra faculdade, mesmo no Brasil, para poder inscrever. Né, pra inscrever, que eu falo, não matrícula, obviamente, né, mas pra poder concorrer. E aí, dependendo do curso, meu, por exemplo, que era pra arquitetura, pra arquitetura paisagem, eles pedem portfólio, então depende de cada um. Você tem que olhar o que ele tá pedindo e deixar tudo prontinho, porque normalmente você não tem que preencher de uma vez, você tem alguns dias pra preencher, você vai salvando aquele formulário e vai completando ele, entendeu? Mas não faça as coisas de última hora, porque às vezes você vai na faculdade, vai pedir um histórico, vai pedir alguma coisa, e eles vão te pedir um prazo, por exemplo, e você não tem esse prazo, entendeu? Então fica com tudo certinho na sua casa. Então tá. Então, vou responder mais ou menos as perguntas, tá? Primeiro, já vou falando que me perguntaram muitas pessoas se eu tenho cidadania, se eu tenho passaporte europeu. Não tenho, então o meu caso, se você não tem, o seu caso o meu caso pode ajudar você, porque é essa situação que, tipo, até com questão de visto, o que a gente precisa, etc, né? Então, e a lógica é uma situação também. Eu, como brasileira, sem ter cidadania, como que o procedimento funciona. E a maioria, igual eu falei, todos os países são mais ou menos parecidos, então aí você faz essa inscrição, você vai concorrer a algumas pessoas. Normalmente não é tão difícil igual no Brasil, porque tem menos gente, tem mais vaga, tipo isso, entendeu? Só que tem um detalhe. Primeiro que essa inscrição, ela é paga, tá? Eu não vi nenhum até hoje que não é pago. E aí depende do lugar, depende do curso que você vai fazer. Então, assim, mas eu já vi que varia entre, tipo, 50 a 100 euros, tá? Pra fazer a inscrição. Então, é por isso mesmo que é uma coisa que, tipo assim, pra gente é caro, né? Então, tem que fazer o negócio todo direitinho, sabe? Pra poder funcionar, tá bom? Então, você faz isso, depois você faz esse pagamento. Esse pagamento, normalmente, eu faço. Até, tipo, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu fiz, no caso, às vezes tem uns que aceita fazer por Transferwise, ou em Portugal, por exemplo, não aceitava, então eu mandei dinheiro pra uma amiga minha de Portugal e pedi ela pra fazer o pagamento pra mim. Mas às vezes quando você não conseguir também tem como você mandar e-mail pra faculdade, perguntar se eles aceitam algum outro tipo de pagamento, entendeu? Mas o melhor mesmo pra gente com questão de transfer, de transferência, se eles aceitarem, é o Transferwise, que ele é mais em conta, tá bom? Então tá. Então na União Europeia, beleza, agora eu vou seguir o roteirinho aqui. Então, primeiro, eu já falei, né, que eu não tenho cidadania, e eu tô lhe dando agora, as informações que eu tô dando são mais ou menos em geral, temos informação em geral, mas dentro da União Europeia, tá? Outros países eu não sei falar. Então tá, o processo mais ou menos eu já falei, como que funciona, depois eu posso detalhar se precisarem também, mas eu acho que normalmente é bem simples. Com questão de preço, normalmente você paga anual. Tem alguns lugares que você pode pagar apesar de ser uma taxa anual, você pode dividir. Em Portugal, por exemplo, para brasileiros, o meu, depende do curso, mas é mais ou menos o mesmo valor, tá bom? Para faculdades públicas, porque faculdades públicas são pagas lá. O meu curso, por exemplo, que era um curso de mestrado, o anual dele é 1.500 euros e eles dividem de 10 vezes, tá bom? Ou seja, todo mês a gente paga 150 euros e aí tem 2 meses que você não paga, que são os meses tipo de férias, aí como... Os outros países depende muito, mas assim, tem alguns países que essa faixa é um pouco parecida, que é, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália também é mais ou menos o mesmo valor, tá bom? A França, eu acho que eles têm uma lei que o governo, tipo, ajuda, ele paga um pedaço, então eu acho que é um pouco mais barato, não tenho certeza, na Bélgica é mais barato também. Mas enfim, é bom você trabalhar com esse valor mais ou menos alto, né? Porque se for menos, maravilhoso. Na Alemanha, as faculdades são de graça. Porém, tem um detalhezinho que depois eu vou explicar, mas eu vou falar no finalzinho do vídeo, para quem estiver interessado em Alemanha, por exemplo, porque primeiro eu vou responder essas questões aqui. Então tá, questões de língua. Isso porque eu falei sobre a questão minha na Bélgica, por exemplo, né? Normalmente em Portugal os cursos são em português mesmo, né? Não sei se tem algum que é em inglês, por exemplo, mas normalmente é. E nos outros lugares depende, né? Na Alemanha tem cursos que são em inglês, eu sei que tem. E na Bélgica também tem. Porque na minha faculdade, por exemplo, a minha faculdade aqui é a Universidade de Liege. Então, mas aqui tem alguns cursos que eles são totalmente em inglês, tá bom? Então, se você não fala francês ou não fala holandês, né, que ele normalmente, na minha faculdade, por exemplo, tem cursos que são todos, a maioria são em francês, mas tem alguns que são em inglês. Então, se você também
não sabe a língua, é uma possibilidade, tá bom? Que mais? Deixa eu ver o que mais perguntaram. Questão do visto, tá? Questão do visto depende um pouco também do lugar, né? Tipo assim, tem uns que são um pouquinho mais complicados. O de Portugal eu não achei complicado, assim, o visto em si, mas agora mudou e diz que tá um caos na terra. Então, tipo, eu nem vou falar que foi tranquilo, porque na época, minha época foi mais tranquilo. Só que Portugal tem uma coisa que, tipo, que é ridículo, que deixa a gente com muita raiva, que é, tipo assim, você pede o visto... Por exemplo, o visto, o meu estudo é de 1 ano, 2 anos. Você pede 1 ano, 2 anos, eles não te dão 2 anos, eles te dão 4 meses só. 4 meses, tipo, é ridículo, porque o de visto são 3 meses, então pra que te dá 4 meses? Aí depois tem que chegar lá, você tem que marcar no negócio que é um setor estrangeiro pra você ir lá, e aí que você vai pedir o seu negócio de residência, que normalmente você consegue sim, tipo, normal. Só que é um saco, você não consegue marcar. Aí teoricamente era pra você chegar lá e marcar isso, só que você não consegue marcar com menos de, tipo, daqui 3 meses, alguma coisa assim. É um caos, enfim. Mas a vida, todo mundo fica meio que... Não é ilegal, né, porque eles aceitam, mas assim, tipo, é meio chato se você quiser ir pra outro lugar, pra outro país, sabe? Que você vai estar lá, enquanto você não tivesse residência, às vezes você vai ficar um tempinho um pouquinho, tipo, ilegal, sabe? Nesse sentido. Se você sair, né, na verdade. Você pode sair, inclusive, porque ninguém olha direito nas fronteiras, mas se resolver olhar, você se ferrou, entendeu? Eu mesmo viajei, mas assim, tipo, arrisquei, sabe? Tá, enfim. Aí o que acontece? A minha situação da Bélgica, que me perguntaram, né? Que eu falei com vocês que eu fui, me perguntaram se eu fiz sobre o Erasmus. Não sei se vocês conhecem o Erasmus, que é o programa Erasmus, é um programa de... Eu falei um pouco no outro, né? Que é mais ou menos como se fosse um Ciências Sem Fronteiras que a gente tinha. Só que ele é um programa super grande, eles têm muita bolsa e basicamente tem vaga pra todo mundo. Quem inscreve consegue ir pra algum lugar, entendeu? Só que o que acontece? A gente não consegue fazer, normalmente, a gente não conseguiria inscrever por isso, porque ele é um programa que ele é só pra europeus, entendeu? Só que, na verdade, ele não é só para europeus, ele é de pessoas que estão vinculadas a alguma universidade europeia, entendeu? Então, o que acontece? Por que eu consegui fazer? Por que eu vim pelo Erasmus? Porque eu tava na Universidade do Porto, eu era matriculada na Universidade do Porto. Então, quando eu enchi o saco, quando eu resolvi que eu ia voltar, eu nem sabia que eu podia fazer, porque eu achava que era só pra europeu, mas tem esse porém, sabe? E aí, quando eu descobri, eu falei, nossa, eu não, tipo, em vez de voltar, eu vou tentar fazer Erasmus, que eu vou pra outro lugar. E foi isso, eu fiz uma pequena gambiarra, na verdade, e eu acabei dando sorte, porque teoricamente, eu fiz inscrição pra passar 6 meses na Bélgica, mas me deram um ano de visto, e eu falei, não vou voltar, resolvi que eu não ia voltar pra Portugal, né? Então, eu tô fazendo, tipo, nesse último semestre, por exemplo, que é só a tese, você não precisa estar lá, você pode fazer orientação à distância, e é o que eu tô fazendo, entendeu? Resolvi ficar aqui. Porque aqui eu tô trabalhando, aqui tá muito mais fácil a vida, tô gostando muito e resolvi. Enfim, aqui na Bélgica, pelo que me falaram, porque o que acontece? Como eu vim pelo Erasmus, o Erasmus é assim, eles te dão uma bolsa, só que essa bolsa é uma ajuda, tá, gente? Esse não é dinheiro assim também mais não. Por exemplo, eu recebi por 6 meses, eles me deram essa bolsa de 1.500 euros para os 6 meses, tá? Que isso aí não é um dinheiro que dá pra você viver em lugar nenhum, sabe? E inclusive aqui na Bélgica. Então, eles pedem pra questões de visto, eles pedem pra você provar uma renda de mais ou menos 600 euros por mês, tá bom? Então, eu não tenho esse dinheiro, então o que acontece? Meu pai, eles têm um negócio no consulado daqui, que tem um documento oficial que você vai lá e meu pai assina falando que ele, mostrando a renda dele, falando que ele vai pagar as coisas pra mim, tipo assim, que ele vai me sustentar. E aí você faz esse documento, e até foi meio caos, porque ele teve que fazer isso em São Paulo, só no consulado de São Paulo, que fazia, assim, mais perto pra gente. E aí, como aqui na Bélgica já é outro esquema de Portugal, porque aqui já é muito fácil arrumar emprego, aqui tem muito emprego, e os salários são bons. Então, tipo assim, aqui mesmo eu vindo só com essa bolsa, eu consigo trabalhar, entendeu? E aí, tipo, na verdade, hoje em dia, por exemplo, já acabou o meu semestre, né? Já acabou esse dinheiro. E eu tô mais um semestre e eu nem preciso, porque o dinheiro que eu ganho eu já consigo me sustentar aqui, entendeu? Agora, então, como eu vim pelo Erasmus, eu ganhei essa bolsa e eu não pago a universidade daqui, eu pago a universidade de Portugal, tá bom? Eu pago de lá porque eu ainda sou vinculada à faculdade de lá. E por que eu não fiz transferência? A transferência já é um pouco mais complicada. Eu sabia que ia ser complicada. Se eu fosse fazer o curso todo, eu ia ter que fazer, tipo, uma tradução, por exemplo, de todos os meus documentos. Tradução juramentada é super caro. Por isso que isso já é uma situação diferente. Se você quer, por exemplo, se você quer ir para
para Portugal é mais fácil nesse sentido porque a gente é tudo português, então eles aceitam todos os documentos oficiais sem ter que traduzir. Se você for para qualquer outro país que não fala português, você vai ter que fazer uma tradução juramentada dos seus documentos, entendeu? Tipo, não para inscrição. Para inscrição você não vai precisar. Mas depois, quando você passar e você tiver que fazer com sua matrícula, eles vão pedir para você fazer essa tradução, sabe? E ela é cara. Então já tá pensando que você já tem que pensar que você vai ter esse gasto, tá bom? Então, assim, nesse caso, eu tive essa vantagem, porque como eu sou vinculada à Universidade do Porto, é como se a universidade tivesse, tipo, responsável por mim. Então, eu não precisei fazer isso. Então, por isso que eu falo que, tipo, nada é por acaso, sabe? Apesar de ter tudo errado nesse primeiro ano, de eu passar por isso tudo, Portugal foi uma ponte pra mim, sabe? Eu consegui vir com bolsa e ainda foi um pouquinho mais simples o meu processo, não precisei traduzir essas coisas por causa disso, entendeu? E você, inclusive, pode até fazer isso, tipo, porque eu descobri depois de um ano, né? Mas se eu soubesse antes, eu tinha feito só um semestre lá e depois eu já teria feito Erasmus, entendeu? E então talvez é uma boa pra você também, tá bom? E outra coisa, deixa eu ver, outras bolsas. Tem várias outras bolsas, e isso depende muito um pouco do país. O Erasmus é uma bolsa que ela é pra Europa inteira, tá bom? Pra União Europeia inteira. Eu acho que é só a União Europeia. E aí, então assim, basicamente tem pra tudo quanto é lugar. Mas é igual eu falei, você já tem que estar vinculada a alguma faculdade daqui, entendeu? Então, tipo assim, se você, por exemplo, falar, eu não quero traduzir nada, não sei pra onde que eu vou tentar Portugal. Você pode fazer isso, por exemplo, você pode ir lá, ficar lá 6 meses, aí você já tá vinculada e com isso você já pode aplicar pro Erasmus, tá bom? Isso é tudo feito dentro da sua universidade, você vai no setor internacional e fala, eu quero fazer Erasmus. E normalmente eles até avisam, assim, as datas, aí você pergunta quanto que é a data para poder fazer a inscrição. E você faz direitinho, tem a lista de todos os países que você pode ir, etc. Tá, pode trabalhar? Pode. Eu posso trabalhar. Em Portugal, eu podia trabalhar, porque a gente é brasileira e aí a gente tem uns acordos lá que deixam a gente trabalhar normalmente. E aqui na Bélgica eu posso trabalhar, como o meu visto é de estudante, eu posso trabalhar 20 horas por semana, tá bom? Essa taxa de 20 horas por semana, normalmente, a maioria dos lugares dos países é assim, tá bom? E aqui, no caso, se você quiser trabalhar mais que 20 horas por semana, você tem que ir lá num negócio que é tipo, como se eles chamam de administração comunal, e aí você vai pedir autorização, aí eles podem te dar ou não, sabe? Depende, né? Por exemplo, eu tô fazendo uma minha tese agora, então você pode falar assim, agora eu não tenho mais aula. Eu tô fazendo só a minha tese, então eu tenho tempo. Então, pode ser que eles liberem algumas horas a mais pra você trabalhar também. Tá bom? Então, tá. Isso eu tô falando sobre questão. Tudo que eu tô falando antes, né? Eu tô falando sobre mestrado, vou fazer o curso inteiro no país, tá bom? No caso, daí pra Portugal. E aqui, no caso, eu fiz o Erasmus, então eu mudei de lugar no meio do caminho, mas foi essa confusão que eu arrumei. Se você quiser fazer só uma mobilidade, tipo, você tá já fazendo, você já estuda no Brasil, né? Você já tem sua faculdade, tá lá, você quer fazer só um intercâmbio, ficar lá 6 meses, um ano e tal. Aí você tem que olhar, primeiro, você tem que olhar dentro da sua faculdade, né, se tem algum programa. Mas se você não tiver algum programa, ou se você, tipo assim, se não tiver um programa pra algum lugar que te interessa, por exemplo, tem alguns países que eles oferecem você fazer essa livre mobilidade, que é o outro vídeo que eu expliquei um pouquinho sobre a Espanha. Tá bom? E aí volta lá pra você entender o que é essa livre mobilidade. E aí você vai fazer essa livre mobilidade totalmente por sua conta própria. Você vai fazer tudo sozinho. Mesmo que essa universidade não tenha convênio, não tenha nada, você vai conseguir fazer isso, entendeu? Sozinha. E, então, tipo assim, eu não posso falar sobre todos os países, mas os 2 países que eu tenho certeza, porque eu fiz, né, uma delas que foi a Espanha e a minha amiga fez, que foi na Itália, são os 2 países que aceitam a livre mobilidade, tá bom? Então você entra lá e você fala, você entra lá no site, olha lá, faz inscrição na livre mobilidade, você faz inscrição e você faz um semestre ou um ano na faculdade. E aí você vai pagar esses valores que normalmente são até bem mais baixinhos pra graduação. Na minha época, tipo, tudo bem que foi 1000 anos atrás, mas assim, eu fiquei o semestre inteiro e eu paguei 200 euros o semestre inteiro, entendeu? E são processos tranquilos, a minha amiga também, dela, era mais ou menos, igual eu falei, os valores, assim, de escola, da Itália, da Espanha e de Portugal, era bem parecido, tá bom? Agora, para fazer a mobilidade para Portugal, aí eu já não sei se tem como fazer livre mobilidade. Aí tem que dar uma pesquisada na faculdade, no site, né, que eu quero dizer. Então, gente, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Que foram essas
Processo línguas. Acho que foi isso que as pessoas falarem. As informações gerais eu já falei. Eu falei que ia falar um pouquinho no final sobre qual que era a diferença um pouquinho da Alemanha, que eu falei, né? A Alemanha, apesar das universidades serem gratuitas, eles têm um negócio do governo que você tem que provar. A maneira de você provar que você tem dinheiro para você se sustentar é um pouquinho mais complicada. Por quê? Eles querem que você pegue esse dinheiro, que são, eu não sei se mudou, tá? Mas assim, algum tempo atrás era assim, você vai fazer uma conta, 700 euros por mês, tá? Que eles contam mais ou menos que é o que você gastaria lá por mês. Você pega 700 euros vezes o tempo que você vai ficar lá. Se o seu curso é de 2 anos, você vai fazer 700 vezes 24, tipo, vezes 24 meses, entendeu? Você vai pegar dinheiro inteiro e você vai depositar para a faculdade. E todo mês você pode retirar 700 euros, entendeu? Então esse dinheiro fica ali parado. Então, tipo assim, é porque lá, como lá tava tendo muita imigração, né, principalmente de outros países mais perto, e as faculdades são gratuitas, ficava, tipo assim, tava ficando um pouquinho insustentável, aí fizeram essa regra. Mas é meio chato, né, porque é difícil você ter tanto dinheiro pra ele ficar, tipo, parado no banco, sabe? Tipo, é meio trampo. Mas outra maneira, assim, se você tiver, por exemplo, alguém que mora na Alemanha, que é alemão e que pode... tem a outra opção, que é a pessoa assinar uma carta falando que ela tá se responsabilizando por você, entendeu? É como se fosse um fiador seu, entendeu? Só que aí ele precisa ser alemão ou ter cidadania alemã. Aí ele pode fazer ser seu fiador e aí você não precisa fazer esse depósito, tá bom? O que mais? França. A França, que eu falei que a França tem umas questões, assim, a inscrição é um pouquinho chata. Eu lembro que numa época eu até tentei, mas eu fiquei assim, tava meio complicada, eu dei uma desanimada, sabe? E, enfim, e aí, porque tem alguns processos, a maioria dos processos você não faz direto com a universidade, tem um negócio que você tem que fazer um processo dentro do negócio do governo, sabe? Tipo, aí eu achei um pouco confuso, mas pode ser que tenha mudado também, tá, gente? Então, assim, procura saber também. Mais questões de preço, eu sei que lá é um preço bom. Era até, pelo que eu me lembro, era até mais barato do que em Portugal, por causa disso que eu falei, que tem um negócio, uma lei, que a faculdade, como é que a gente fala? Que o país, né? O governo paga uma parte para as pessoas, tipo, uma parte para a faculdade, ele que paga e só o restante que você tem que pagar, tá bom? Esses valores também, eles variam, né? Tipo assim, se você é internacional, se você é do lugar. Em Portugal, por exemplo, a gente, na verdade, o valor original para quem é internacional são 3.000 euros, tá? Para quem é português é 1.250, o meu caso, tá? Meu mestrado, que eu falei o anual do mestrado. 1.250 para português, para internacional 3.000, só que a gente, por ser brasileiros, a gente tem um acordo dos países que falam português e a gente tem desconto de 50%. Então a gente paga 1.500, tá bom? Então, mas aí tem outras coisas, tem outras também dependendo do lugar, sabe? Por isso que varia um pouquinho assim. Mas de qualquer maneira, se você comparar com com faculdades particulares, né? Tipo, no Brasil é muito mais barato, né? Tipo assim, se você comparar nisso. E são faculdades públicas, mas são pagas, né? Mas aqui, por exemplo, a minha faculdade, a minha amiga, eu não sei se depende do país, tá bom? Eu vou falando porque eu não pago, eu pago de Portugal, então não sei falar. Mas é a amiga que ela é do Camarão, ela paga 700 euros. Só 700 euros o ano todo, tá bom? Então, esse vídeo foi meio só pra explicar mais ou menos essas dúvidas que surgiram. Se tiver alguma outra dúvida, coloca pra mim, tipo, manda mensagem e tal, que depois eu vou juntando mais e vou fazer algumas coisas e faço um pouco mais detalhado, alguma coisa assim, tá bom? Então, obrigada por assistir esse vídeo. Não desiste, vale muito a pena e boa sorte no processo.